E hoje nós chegamos num momento assim que é o ápice dessa história, o momento mais lindo, mais precioso. Nós vimos que muitas vezes nós fugimos da presença de Deus, o quanto Ele tenta, e nós vamos para um lugar, para outro e para outro, e Deus está o tempo todo procurando, buscando oportunidades, se esforçando para estar conosco. Vimos também a beleza do tabernáculo, todos aqueles elementos, como Deus decidiu escolher um povo e viver no meio deles. Isso é maravilhoso. E hoje nós vamos ver aquele que dá sentido a tudo isso. No meio de nós falaremos hoje a respeito do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então chegou esse momento, é o Verbo, a palavra, o Logos aqui, e também nós temos outra característica no princípio. Os livros do Antigo Testamento eram conhecidos pelo comecinho da frase de cada um deles. Então no princípio, Bereshit, em hebraico era o nome do livro de Gênesis. E aqui agora João está recontando essa história de Gênesis, e ele está colocando o personagem principal nessa história. Ele está dizendo, olha, a maior revelação aconteceu. Sabe quem era desde o princípio? Quem estava no pensamento, na ideia, no Logos, antes de todas as coisas existirem? Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Nós vimos a glória do Pai através dele, o Deus Jesus Cristo, Deus encarnado. E aí tem uma palavrinha importante. Eu prometo que só aqui a gente vai passar por uma definição mais assim, depois a gente vai fluindo com mais tranquilidade, mas ela é muito importante. Os tradutores, na hora que eles estão trabalhando com o texto original, eles buscam uma fluidez, que todas as pessoas possam ler e entender aquela mensagem. E aí quando a gente vai estudar a mensagem, a gente descobre alguns elementos que os tradutores tiveram que deixar de lado, mas a gente pode recuperar. E quando nós vamos para o original do texto de João, a palavrinha é um pouco diferente do habitou. Olha só, nós vemos essa palavrinha eskenosen, que vem de skene. Skene no grego significa um abrigo portátil, geralmente feito de tecido ou animal de pele esticada sobre polos de apoio e de sua fixação no chão com cordas e estacas. Então esse skene é o tabernáculo. A gente vê toda a descrição do tabernáculo. Na tradução grega do Antigo Testamento, na Septuaginta, quando fala tabernáculo, usa essa palavrinha. E aí nós vemos que João, ele flexiona esse verbo tabernáculo no grego. E ele colocaria como se fosse no português, ele tabernaculou entre nós. Então lembra de tudo aquilo que nós vimos no tabernáculo? O que João está dizendo aqui em alto e bom som: igreja, se viva, fique animada, porque Jesus está no meio de nós. E sabe tudo aquilo que vocês viram a respeito do tabernáculo, toda aquela beleza? Eu vi o tabernáculo em pessoa. Eu vi o tabernáculo de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o tabernáculo. O tabernáculo andou entre nós, a glória andou entre nós. Nós vimos o Deus Todo-Poderoso caminhando entre nós. Esse é Jesus, aquele a quem nós testemunhamos. Ele é o Verbo, Ele é o sentido de tudo. Então não tem nada mais precioso de presença quando o próprio Deus se encarna. Os historiadores, teólogos dizem que esse é o acontecimento com A maiúsculo. Não tem nada mais incrível na história da humanidade do que Deus se fazer carne e habitar entre nós. E João está lembrando, olha, a imagem do tabernáculo, lembra? Quando Deus escolheu mostrar a sua glória para nós, agora o tabernáculo está entre nós. E aí eu coloquei, para ficar mais fácil o nosso entendimento, olha só, nós olhamos para Levíticos 26, 11 e 12, porei o meu tabernáculo no meio de vós, andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então, porque Deus coloca o tabernáculo? Para manifestar a sua presença e a sua glória. Agora vamos para Jesus. Eu coloquei a imagem do The Chosen, que a gente conhece. Jesus no meio de muitas outras pessoas, que era realmente essa ideia. E o Verbo se fez carne. E aqui eu já troquei a palavrinha e tabernaculou entre nós.
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então toda a glória de Deus estava ali, era uma pessoa. Então a partir desse momento, o véu, a arca da aliança, existem tantas discussões, tantas coisas, onde está a arca da aliança? A arca da aliança está no céu sendo adorada pelos 24 anciãos, pronto, acabou, para nós decidiu. Qual que é o nome de Deus? O nome do nosso Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, pronto. Então tem várias questões que se resolveram aqui, nós vemos um tabernáculo andando entre nós. E segundo, aquilo que a Escritura diz, essa é a plena realidade, nada se compara a isso. Então eles não precisam mais desses elementos, nós não precisamos mais. Por isso que na igreja aqui você não vai ver uma arca da aliança gigante, a não ser que seja fim didático. Aí vai lá e toca na arca, e toca chofar, aquele negócio todo. Por quê? Porque a revelação progrediu. Então nós não precisamos mais desses símbolos quando nós temos aquele que é verdadeiro. Olha para a tua esposa linda que está aí do seu lado. Glória a Deus. Para o teu marido lindo, maravilhoso, cheiroso, que tomou banho hoje para vir para o culto. Nesse frio você pulou o banho. Meu Deus, não pode, gente. Dia de culto é dia da gente vir bonitinho. Você prefere ele ou ela, ou você prefere esse anel? Esse anel é o símbolo. Você prefere esse anel ou você prefere ela? Eu prefiro sem dúvida a minha esposa, não troco, né? Mas o anel é importante, apontou, é o símbolo, a aliança, ajuda a gente a entender muita coisa. Mas nada se compara à pessoa na sua plena realidade. Então todo anel, toda aliança, toda representação agora é uma pessoa. Jesus Cristo tabernaculou, Jesus Cristo está entre nós, esse é o ápice da revelação. Colossenses 2,17, como nós terminamos a semana passada, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Olha só que incrível. E aqui eu coloquei propositadamente uma imagem, você está vendo ali 3 sombras. Talvez alguns já consigam remeter a qual passagem eu estou dizendo. A passagem que eu estou me referindo aqui é Jesus no caminho de Emaús. Cleopas e outro discípulo, que nós não sabemos o nome, estavam caminhando com Jesus, e Jesus fez ali algo diferente com eles, impediu que eles o reconhecessem. Jesus está andando, eles não sabem quem Jesus é. E qual é o problema que Jesus Cristo resolve no caminho de Emaús? Que eles não compreenderam a revelação do Antigo Testamento a respeito dele. Eles estavam tristes, e Jesus vai expondo as Escrituras, até o momento que Jesus faz aquilo que a gente vai fazer daqui a pouco, ele parte o pão. Na hora que ele parte o pão, não tem mais jeito, eles o reconhecem. E aí eles dizem um para o outro: olha, mas quando ele falava, não ardia em nossos corações? Então toda a Bíblia é Escritura, toda a palavra de Deus é Escritura, tudo aquilo que nós vemos arde em nossos corações, e Jesus Cristo é a plena realização e concretização de tudo isso. Então aqueles discípulos não estavam mais na sombra da lei, agora eles estavam caminhando com o próprio Cristo, Cristo passeando na casa deles. Olha só, e que a gente vai para o nosso texto principal. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Então aqui o autor de Hebreus está dizendo: olha, aquele sacrifício anual era para lembrar do pecado, mas ele era ineficaz, é impossível. Você acha que o meu e o teu pecado poderia ser pago com o sangue de uma ovelha, de um bode, de um touro ou qualquer outro animal? E aí continua: por isso quando Cristo veio ao mundo disse, olha só essa declaração de Cristo: sacrifício e oferta não quiseste. O que era o sacrifício e oferta, gente? Era ali você matar aquele animal, era o holocausto dos animais. Fala: Senhor, tu não quiseste isso. O que ele quis? Mas um corpo me preparaste, e de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Ou seja, todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento, Deus não se agradou daquilo, aquilo não era definitivo. Então eu disse, o que Jesus diz? Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Olha que precioso isso. Então a gente olha para o tabernáculo, todo aquele sangue dos animais, e Jesus está dizendo: olha, o Senhor não se agradou disso, aquilo não resolveu, mas o Senhor preparou um corpo para mim.
e eu vou cumprir. Eu serei o sacrifício perfeito. Eu serei o sacrifício definitivo. Olha que coisa linda o que Cristo faz por nós. Continuando. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem delas te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, Jesus dizendo, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Então vai cancelar o tabernáculo para estabelecer uma coisa nova. Pelo cumprimento dessa vontade, foram santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Então todo ano, o sacrifício principal do Yom Kippur, era oferecido os animais, tinha toda a cerimônia, e Jesus Cristo faz o sacrifício. Mas Jesus Cristo faz o sacrifício, o que está escrito ali no finalzinho? Uma vez por todas. Ele não precisa ir de novo. Ele morre na plenitude dos tempos. Sabe aquele pecado? Olha para o irmão que está do seu lado. Não, brincadeira, gente. Aquele pecado que o seu irmão vai fazer amanhã. Então Jesus Cristo já morreu por aquele pecado. Foi definitivo. Ele, em sua sabedoria, na plenitude dos tempos, ele se sacrificou por todos os nossos pecados, de uma vez por todas. Pronto, está decidido. Por isso que na cruz ele fala: está consumado. Continuando. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Opa! Temos um sacrifício diferente, que é o de Jesus, e agora nós temos um sacerdote diferente. E quem é esse sacerdote? Não tenham medo, gente. Quem que é esse sacerdote? Jesus. Jesus é o nosso sacerdote, Jesus é o sacrifício perfeito, Jesus é o tabernáculo, tudo é Jesus, tudo está centrado em Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, todo o evangelho, toda a palavra de Deus, tudo está colocado sobre Jesus e através de Jesus. Jesus é o centro, Jesus é a nossa adoração, Jesus é a razão de estarmos aqui. Quando Jesus perde a centralidade, todo o evangelho cai. Então Jesus, ele é esse sumo sacerdote, esse sacerdote perfeito que faz o oferecimento do sacrifício uma vez por todas. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Estamos sendo santificados, não somos santos por completo, mas todo o nosso processo de santificação já está pago, já está garantido, já está quitado pela cruz do Calvário. E aqui nós continuamos. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescentou: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aqui um ponto maravilhoso. A velha aliança era baseada em leis de pedra, e aqui Deus está dizendo: eu não vou escrever mais a lei numa pedra, eu vou escrever a lei no seu coração. Nós vemos isso também em Jeremias, nós vemos isso em Ezequiel, o cumprimento da nova aliança. Por isso que quando Jesus pega o cálice, ele fala: esse cálice é o cálice da nova aliança, né? Da nova aliança. Então você tem uma nova aliança, é o cálice da nova aliança, feito por nós. E aqui nós descobrimos o que, gente? Uma coisa maravilhosa, é incrível. Quando você olha para uma criança ali pequena, e chega uma figura de autoridade, o que acontece com o comportamento dela? O comportamento dela muda, porque a lei está dentro do coração dela? Não, a lei está fora. Quando você está viajando, e você coloca lá no Waze, para ir para algum lugar, e você está a 150 km por hora, e aparece um avisozinho no Waze, radar, o que você faz? Você desacelera. Por quê? Porque no seu coração você está convencido que andar a 150 é perigoso, certo? Não, nem um pouco, porque você não quer tomar uma multa. Então isso é a lei fora do coração. A lei dentro do nosso coração é você fazer, mesmo que não tenha ninguém mandando, mesmo que não tenha nenhum sistema coercitivo.
mesmo que não esteja lá uma figura de autoridade. Então essa é a ideia. Com a nova aliança, nós nos convertemos, o Espírito Santo trabalha no nosso coração de uma forma que nós evitamos e fugimos do pecado, não porque alguém está vendo, não por causa da nossa reputação, mas porque o nosso coração foi transformado. Isso é maravilhoso, é isso que Cristo inaugura. Portanto, e agora sim nós chegamos. Eu voltei todos aqueles versículos, porque esse versículo principal para nós aqui, olha lá o 19, ele começa com uma palavrinha escrita, portanto. E se a gente não explicar o que aconteceu antes, o que é esse portanto, né? Portanto, por causa de tudo isso, de um Cristo de uma aliança superior, de um Cristo que morreu pelos seus pecados, de um Cristo que substituiu a velha aliança, de um Cristo que é o centro da nossa adoração, do Cristo que é o sumo sacerdote, do Cristo que nos santifica, do Cristo que é tão maravilhoso que faz as coisas antigas se tornarem sombras. Por causa disso, irmãos, nós temos plena confiança. Uau! Aleluia, Jesus! Por causa disso, nós temos plena confiança. Plena confiança para fazer o quê? Para entrar no Santo dos Santos. Aleluia, Jesus. Você entrar no Santo dos Santos, era perigoso. Nadab e Abiú que o digam, Uzá também. Morreram. Era muito perigoso você entrar nessa presença de Deus. Mas o que me faz ter confiança e poder acessar essa presença? O sangue de Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui, o autor, olha só, nós temos um sacrifício absolutamente perfeito, muito superior ao que era feito antes, infinitamente superior, definitivo, feito pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo. Por causa desse sacrifício, que não são animais, que não são bodes, que não são touros, por causa desse sangue perfeito, lembra o que dava autoridade para o sacerdote entrar no lugar santo? O sacrifício dos animais. Por isso ele tinha confiança. Agora, o sacrifício do Cristo, Filho de Deus, cumprindo a promessa do Senhor, ele nos dá essa garantia. Então eu não preciso ter medo de entrar na presença de Deus, porque o sacrifício perfeito foi executado na cruz do Calvário, me liberando esse acesso. Olha que bênção, olha. Quanto, igreja, custou esse ingresso? Já parou para pensar? Quanto custou? Uma vez eu ganhei um ingresso para a Fórmula 1, fiquei tão feliz. Custa 2, 3 mil reais. Nem dormi de noite de alegria. Uma vez eu ganhei um ingresso para ver uma peça de teatro, na área VIP, deu uns 600 reais por pessoa. Fiquei feliz demais também. Não consegui assistir o Brasil, quando o Brasil jogou a Copa do Mundo em casa. Muito caro o ingresso, né? Difícil de comprar. E naquela época, quanto que custa um animal? Gente, um animal é caro, né? O sacrificado dos animais, eram roupas, eram rituais. E hoje, o sangue de Jesus Cristo, incomparável a qualquer valor, foi derramado para que nós entrássemos nesse lugar. Se alguém rasgasse aqui um ingresso para uma final de Copa do Mundo, de Champions League, de Fórmula 1, o que você falaria para essa pessoa? Ou ela pegasse um ingresso caríssimo. Olha só. Eu e a Gabi ganhamos o ingresso, profetizando, tá, gente? É só aqui. Ganhamos o ingresso para um cruzeiro pela Europa de 15 dias, tudo pago. E aí a Gabi olha para mim, eu olho para ela e falo, não vamos não, deixa o ingresso aí. O que vocês falariam para a gente? Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. A gente sairia daqui direto para um hospício, amarrado numa camisa de força. E a gente tem algo, assim, incomparavelmente maior. Nós temos o acesso ao Santo dos Santos. E quantas vezes nós negamos repetidamente entrar nesse lugar? Não é? Jesus Cristo pagou esse ingresso com o seu sangue, nós negamos. Vamos lá, a igreja está fluindo, cante. Ajoelha, adora a Deus, ore. Santo dos Santos está preparado. E quantos têm negado esse privilégio, não é?
Por que nós podemos entrar pelo sangue de Jesus? Por um novo e vivo caminho. Lembra do caminho que eu fiz a semana passada? Agora a gente tem um novo e vivo caminho, que Ele, Jesus Cristo, nos abriu por meio do véu. O véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. O véu foi rasgado, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha só. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. O templo já é a evolução do tabernáculo, bonito, mais chique, cheio de coisas preciosas. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu, porque ele era o tabernáculo, ele era o templo. Ele tabernaculou entre nós. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Está bem claro para todo mundo que o tabernáculo é Jesus Cristo, né? E olha só, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, que véu é esse que separa o lugar santo do lugar santíssimo? O que acontece com esse véu? Rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Oh, glória! Sabe o que aconteceu quando a Débora pecou? Quando eu pequei, vocês assustaram agora. Quando todos nós pecamos em Adão, fomos expulsos da presença de Deus. E para proteger aquele lugar foram colocados 2 querubins. Olha, o querubim, ele te impede de chegar na presença de Deus para que você não morra. Ele protege a presença de Deus. E na representação do tabernáculo, nesse véu, na arca, em outros lugares, o que nós tínhamos desenhado? Os querubins. Os querubins estão ali protegendo, separando, impedindo que nós cheguemos até a presença de Deus e morramos. O que acontece quando Jesus morre? Esse véu se rasga. O acesso é liberado, não temos mais impedimentos. Então, uma pessoa da nação entrava uma vez por ano. Olha quantas pessoas tem aí ao seu lado. Por causa de Cristo, todos nós podemos entrar na presença de Deus. Não há nada que se compare a isso, igreja. Nós vivemos o melhor dos tempos, só perdendo para a consumação, né? Hebreus 10, 22, sendo assim, já que temos tudo isso, igreja, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E aqui Hebreus faz essa comparação com a pia de bronze. Vai lá, se lava, se purifica, deixa a tua consciência limpinha, igreja, e entra na presença de Deus, entra no lugar santo, né? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Por causa de tudo isso, eu tenho que incentivar o meu irmão. Vamos fazer coisa boa, vamos fazer boas obras, vamos ajudar o próximo, vamos perdoar, vamos amar, vamos mudar, vamos nos santificar, vamos na célula essa semana em nome de Jesus. Vamos sim começar a fazer mais e mais. A gente tem que incentivar um ao outro a fazer isso. Falar: ó, o que Deus tem para você é maravilhoso, olha o que Ele fez, olha o que Ele proporcionou para a gente. Tem um ingresso lindo, perfeito, liberado. Vamos entrar comigo, vamos fazer boas obras, porque o acesso está liberado. Vamos para o Santo dos Santos. Olha o privilégio que nós temos agora. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Um dos maiores movimentos do país hoje se chama movimento de desigrejar. Igreja vira qualquer coisa menos igreja. A comunhão dos santos é diminuída, é trazida em outros contextos. O diabo tem feito aí, pintado e bordado nessa área. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, com D maiúsculo, Jesus está voltando. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus,
profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Um dia, lá no grande dia, quando o grande dia chegar, vocês vão me agradecer. Tenho certeza disso, não é arrogância não. Vocês vão me agradecer, por quê? Porque vocês tiveram um pastor que pregou a verdade para vocês. Olha só o que está dizendo, agora é a época da graça, pode tudo, hipergraça, faz o que quiser, e ninguém está nem aí mais. Tem um desrespeito com a casa de Deus hoje, tem uma falta de compromisso. O que é isso? Um péssimo entendimento. Aí você fala, olha, lá no Velho Testamento a coisa é séria. O que está escrito na Bíblia, onde há maior rigor, agora, não é no Antigo Testamento não. Agora é a época mais rigorosa, agora é a época mais séria, a gente precisa estar atento quanto a isso. A vingança é minha, diz o Senhor, é Novo Testamento, Nova Aliança. Então é importante a gente entender o peso de tudo isso aqui. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Olha o que foi essa igreja. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram, lê comigo, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Imagina, o Marcinho chegou na igreja com um sorrisão assim, ele e a Raquel, glória a Deus, é o que está escrito, tá gente, não estou inventando, estou trazendo para o dia de hoje. Glória a Deus, Marcinho, por que você está feliz? Levaram o meu T-Cross embora, porque eu amo Jesus Cristo. Ele cheio de felicidade aqui. Mateusão, aí ia ser fé, hein? Levar um gelinho embora, imagina o Mateusão. Levaram o meu gelinho embora, glória a Deus, eu tenho bens maiores superiores, e o Mateus entrava sorrindo, pulando dentro da igreja. Era isso. Levaram o meu carro metade ainda é do banco, né? Tudo bem. Perdemos juntos, glória a Deus. Chegamos felizes na casa de Deus. Já pensou? Entraram lá dentro da minha casa e levaram todas as coisas. Porque eu amo Jesus, e eu falei, eu continuo amando Jesus, pode levar tudo. Levaram a televisão, levaram o tapete, levaram o sofá, e eu vou dormir no chão. Hoje eu chego com um sorrisão no rosto na igreja. Por que eles agiam assim? Está lá no texto, por quê? Pois eles sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O meu carro, o do Mateus, o do Márcio, é um lixo comparado ao que a gente vai receber no céu. E a gente chegava felizão, por quê? Porque a gente está pensando no céu. Igreja, a gente precisa de uma revolução no nosso pensamento, não precisa? Aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Continuando. Agora que já ficou todo mundo chocado, né? Vamos continuar. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Essa confiança, igreja, será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo não viverá pelo nosso carrão que a gente tem na garagem, pela roupa de marca, pelo nosso apartamentão, pela nossa casona. A gente não vive por isso. Isso vem, isso vai. A gente é mordomo de Deus. A gente vive pela... Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, nós vivemos pela fé, aleluia, e se retroceder não me agradarei dele, nós porém, vou fazer um convite com você, em fé assim, uma loucura, né, porque essa igreja aqui, ela está muito além, né, da nossa realidade hoje, mas você pode repetir comigo, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus, aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia, Senhor. Esse caminho é lindo, esse caminho é maravilhoso, esse caminho é o verdadeiro evangelho, esse caminho é precioso. Esse caminho custou o sangue de Cristo. E uma pergunta: como esse caminho é pavimentado? Qual asfalto? Meu bisavô tinha uma pedreira, né? Vô da Charlete ali, né? Graças a Deus pela vida do Rafael e da Filomena, que tem uma parte importante da igreja aqui que vieram deles. Ele fornecia paralelepípedo para fazer estrada.
E hoje já tem um asfalto, né? Seu carro não fica mais pulando. Mas esse caminho que nós chegamos até a presença de Deus, ele é pavimentado, ele é feito como? Olha só uma história do tabernáculo que muitas vezes a gente perde. Era ordenado que eles passassem sangue no chão do altar de holocaustos e também sobre o altar. O altar de holocaustos, igreja, era onde era sacrificado o animal. Tinha muito sangue. A gente tem uma imagem nossa de igreja, não era nada parecido com o que a gente tem aqui. Era muito sangue sendo derramado, era muito animal sendo sacrificado. O sacerdote que fazia esse trabalho aqui, ele era mais parecido com um açougueiro do que com um pastor hoje em dia. Tinha que saber cortar o animal, sacrificar, separar, tinha toda a maneira certa de fazer isso. Então você entrava no tabernáculo, tinha o que no tabernáculo? Sangue, sangue, sangue e sangue. O primeiro elemento era o altar de holocausto, onde era derramado o sangue. A gente continua a caminhada, e olha só, no incensário, eles colocavam sangue. O que era um incensário? A representação das orações subindo aos céus. Continuando, no altar, aqui já é uma representação mais parecida com o templo de Salomão, né? Lugar santo. Eles colocavam o que na frente do véu? Sangue. E por último, na Arca da Aliança, eles colocavam sangue. Então todo o caminho era mais ou menos assim. Olha só, você vê que o caminho entre o holocausto e até o Santo dos Santos, ele é marcado por sangue. Então, como é pavimentado esse caminho no qual nós temos acesso ao Santo dos Santos? Com sangue. O sangue é a marca. O salário do pecado é a morte. A única maneira de resolver a nossa ofensa contra Deus é com sangue. Continuando. Como que nós chegamos até Jesus? Nós chegamos a Jesus num caminho todo pavimentado com o seu sangue. O seu sangue foi derramado por nós. Olha só o que diz a palavra. Nós temos a redenção por meio do seu sangue. E aí nós temos o que, igreja? O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nós temos o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então toda vez que nós passamos por esse sangue de Jesus até chegar ao Santo dos Santos, esse sangue é o meu e o seu pecado. Essa estrada pavimentada por sangue é Jesus Cristo sangrando por mim e por você. Então quando eu estou entrando no Santo dos Santos, é impossível eu não enxergar o sangue. É impossível não enxergar o sangue derramado de Cristo. É impossível não enxergar o quanto custou os meus pecados. Quando nós entramos na presença de Deus, uma marca da presença de Deus é quebrantamento. Marcas de avivamento foram feitas através de quebrantamento. Avivamento no país de Gales, marcante. Todos os bares da cidade fecharam. Hoje nós temos crentes que vão nos bares. Quando teve avivamento, o quebrantamento foi tão grande. Os trabalhadores de Minas, ali, não estou falando de Minas Gerais, estou falando de Minas de recolher carvão. Os donos daquele lugar chegaram e viram um monte de ferramentas assim, porque os funcionários devolveram todas. Os animais que eles usavam para adentrar as minas tiveram que ser trocados, porque eles funcionavam à base de palavrão, e agora aqueles homens não falavam mais palavrão. Isso é avivamento. Isso é mudança de comportamento. Pois leiam lá Avivamento no País de Gales, história linda, maravilhosa. E aqui nós vemos o que esse caminho ele é pavimentado com sangue. E não existe uma caminhada possível, não existe um caminho possível para eu chegar até a presença de Deus, sem Jesus Cristo ter derramado o seu sangue. Mas a grande questão é essa, tanto sangue, tanto sofrimento, por quê? Por que ele precisou derramar sangue por nós? Por causa dos nossos pecados. Então esse caminho é um caminho de perdão. Quando nós vamos caminhando no Santo dos Santos, nós estamos caminhando por uma trilha de sangue e perdão. Perdão. Jesus Cristo desejou nos perdoar, mas era injusto ele simplesmente falar, ó, está pago. Ele precisava pagar o preço, uma dívida foi deixada. Ele sangra por mim e por você, para me perdoar, para te perdoar. Não existe
caminho até a plena manifestação da presença de Deus, que não passe pelo perdão. E se muito fomos perdoados, muito nós perdoamos. Se o nosso Cristo e o nosso Senhor perdoa, nós fazemos a mesma coisa. E aqui, olha só essa história, igreja. Jesus Cristo diz o que na hora que Ele está na cruz do Calvário? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Passa um tempo, um jovem morre. Esse jovem carregava tanta presença de Deus que seu rosto chegava a brilhar. Era impossível detê-lo. As pedras começaram a ser jogadas sobre ele. E ele cai. Ele diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, eles choraram. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Fez uma oração de Jesus. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Pouquinho depois a gente tem a história de Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, que foi ali a coluna da igreja de Jerusalém. Ele estava num debate acalorado ali com os fariseus. Levaram para um lugar alto e no meio daquele debate, ele buscando convencê-los. O apelido de Tiago, sabe qual que era? Tiago, irmão de Jesus. Aquele que tem uns embates com Paulo, né, a respeito da lei. Era Tiago, joelho de camelo. Sabe por quê? Porque ele orava tanto que o joelho dele ficou desse tamanho. Esse era Tiago. E aí, precipitadamente, porque teve um movimento político ali, as autoridades não estavam, jogaram Tiago lá do alto. Jogaram ele do alto, do pináculo, ele cai. E sabe, segundo os relatos, o que Tiago ora? Senhor, perdoa os pecados deles. Perdoa os seus pecados. A mesma oração de Jesus, seu irmão, a mesma oração de Estevão, é a oração de Tiago. Ah, mas pastor, essas histórias estão muito distantes aqui. O louvor pode se preparar para parecer que eu estou acabando, né? Vamos pegar uma história mais próxima? Você topa? Glória a Deus. Esse casal bonitinho aí é a Elizabeth e o Jim. Jim e Elizabeth Liu. Eles se casaram em 1953. Podia ser o seu papai, sua mamãe, ou seus avós provavelmente, né? Eles se conheceram no seminário, se apaixonaram por Jesus. Jim, Elizabeth, Eliô, guarda bem esses nomes. E aí eles tiveram um desejo ardente no coração deles de fazer missões. Vamos fazer missão, vamos pregar o evangelho. E aí Jim, né, o esposo da Elizabeth que está aqui, ele decidiu ir para uma tribo lá no Equador, pertinho da gente de certa maneira, chamada Waodani, o nome dessa tribo. Mas essa tribo ela era muito conhecida por ser extremamente violenta. E eles começaram os trabalhos. Eles pegaram um avião pequeno e eles levavam presentes para essa tribo. Eles levavam presentes, eles começaram a trocar presentes. E aí o Jim, mais 4 missionários, depois de estabelecer, segundo eles, ali uma confiança, eles foram até essa ilha. Pousaram o avião, chegaram nessa ilha. Iam começar a pregar o evangelho, mas o mal entendido, essa tribo se volta contra eles. Começa a alvejá-los. E todos os 5 missionários morrem. Detalhes, eles tinham arma de fogo com eles, mas eles decidiram não usar. Eles disseram a si mesmos: como que a gente vai matar aqueles a quem nós viemos pregar o evangelho? Esses 5 morrem por amor a Cristo. E o ponto principal da história aqui não é só o Jim, que morreu com 28 anos de idade. Deixou a sua filhinha Valerie com 2 aninhos de idade. O ponto principal aqui não é ele, mas a sua esposa. Imagina como ficou o coração dessa mulher, apaixonada por Jesus, apaixonada pelo marido, com uma criancinha de 2 anos e seu marido de 28 anos morto. Morando nos países, né, que todo mundo quer morar, nos Estados Unidos. Ela estava no Equador. Qual que era a tendência natural para Elizabeth? Pegar um avião de volta e falar: vou viver minha vida agora. Mas ela se junta com uma viúva de um outro missionário e outras pessoas, e ela começa a orar, e ela começa a buscar Deus, e ela diz que o amor por aquela tribo, por aquelas pessoas não saiu do coração dela, e ela decide ficar no Equador. Mais ainda, depois de 2 anos,
ela consegue uma autorização para voltar para aquela tribo. Passam-se esses 2 anos e ela consegue evangelizar aquela tribo. Ela consegue se esforçar e levar para o céu as pessoas que mataram seu marido. Lembra da Valerie? A Valerie cresceu. Agora ela está na época de ser batizada. Sabe, onde Elizabeth quer batizar a sua filha Valerie, ela quer batizar na tribo dos Wadaomi. Ela leva a sua filha para lá. E sabe quem é um dos responsáveis, líderes, pelo batismo de Valerie? Uma das pessoas que participou do assassinato do seu marido. Estevão está tão longe. Tiago, irmão de Jesus, está tão longe. Mas Elizabeth e Jean estão tão perto. Que em nome de Jesus Cristo, igreja, nós possamos olhar essa manhã para tudo aquilo que nos impede de viver genuinamente esse evangelho, de chegar na presença de Deus, onde só é possível chegar, debaixo de perdão. Se não perdoarmos, se não amarmos, se não entendemos o sacrifício de Cristo, e não nos quebrantarmos, a glória de Deus nunca vai nos alcançar dessa maneira tão plena e preciosa. Que nós venhamos a amar deliberada, intencionalmente pessoas que nos ofendem, orar por elas e amá-las. E aí alguns podem dizer assim, mas e aí? Aquela pessoa fez, quem vai pagar o que aquela pessoa fez comigo? Jesus pagou o que aquela pessoa fez com você. E Jesus pagou o que eu e você fizemos com tantas outras pessoas.